Olá, seja bem-vindo ao dia 252 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia todo um ano. Você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Samuel, no capítulo 3, iremos a 1 Coríntios 14, iremos ao profeta Ezequiel, no capítulo 12, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 51. Aqui em 2 Samuel, nós vamos fazer a leitura dos filhos de Davi em Hebron. Nós vamos ler também do apoio de Abner a Davi. Nós vamos ler que Joabe mata Abner. Tudo isso nós conseguiremos ler dentro do capítulo 3 aqui de 2 Samuel. Vamos a essa leitura? Diz assim: a guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Estes foram os filhos de Davi, nascido em Hebron. O seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmel. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, de Hagite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Treão, da mulher de Egla. Esses foram os filhos de Davi que nasceram em Hebron. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner ficou poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e os parentes e amigos dele. E não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo vigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sobre juramento. Tirar o reino da família de Saul, estabelecer o trono de Davi sobre Israel e de Judá, de Dan e de Berseba. Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi com essa proposta: a quem pertence essa terra? Faze um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi. Farei um acordo com você, com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei, pelo preço de 100 prepúcios dos filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e seguiu chorando até o Barurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou essa mensagem às autoridades de Israel: já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos seus inimigos. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebron dizer a Davi tudo que Israel e a tribo de Benjamim havia aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebron, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então a Abner a Davi: deixe que eu vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que me faça um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir, e ele se foi em paz. Naquele momento, os soldados de Davi e de Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebron, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei e que tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que está fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles os trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebron, Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo feriu o estômago. Abner morreu por derramamento de sangue de Azael, irmão de Joabe.
Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: Eu e o meu reino, perante o Senhor, somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Cairá a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre seus descendentes quem sopra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra a espada ou quem passe fome. Assim, Joabe e seu irmão Abissai mataram Abner, porque ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: Rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu da maca que levava o corpo, enterraram-no em Hebron. O rei chorou em voz alta junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento por Abner: Por que morreu Abner? Como morrem os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez esse juramento: Deus me castigue com todo vigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu isso e o aprovou. De fato, tudo que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros: Não percebe que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Vamos agora ao Novo Testamento? No Novo Testamento nós iremos fazer a leitura de 1 Coríntios no capítulo 14. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, o apóstolo Paulo ele faz referência sobre os dons de profecias, também dons de língua, e ele também fala sobre a ordem no culto. Vamos a essa leitura? 1 Coríntios capítulo 14. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, assim mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em quem serei útil a vocês, a não ser que levem alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta ou cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando no ar. Sem dúvida, haverá diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? A ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, não deixe de pensar como crianças, como respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo,
mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são os sinais para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, e eles todos serão convencidos de que é pecador, e por todos será julgado. E se os segredos do seu coração são expostos, assim ele se prostrará em rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, ou uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecia, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois você todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, para que não lhe é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mais um mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam o falar em língua, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Vamos agora ao livro do profeta Ezequiel. No profeta Ezequiel, hoje nós faremos a leitura do capítulo 12, onde nós vamos ler que o exílio é simbolizado. Vamos a essa leitura do exílio sendo simbolizado? Profeta Isaías, capítulo 12. Profeta Isaías, não, perdão. Profeta Ezequiel, capítulo 12. Leia esta palavra a mim do Senhor. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio e, durante o dia, à vista de todos, parta e vá para o outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences, arrumados para o exílio. À tarde, saia como aqueles que vão para o exílio, e que os outros o vejam fazer isso. Enquanto eles obedeçam, façam um buraco no muro e passem a sua bagagem através dele. Ponha nos ombros, enquanto o povo estiver observando, e carregue ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então eu fiz isso para que foi-me ordenado. Durante o dia levei para fora as minhas coisas arrumadas para o exílio. Depois, à tarde, fiz com as mãos um buraco no muro. A entardecer, saí com a minha bagagem carregando-a nos ombros à vista de todos. De manhã, recebi essa palavra do Senhor. Filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não perguntou o que você está fazendo? Diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Essa advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes, eu sou um sinal para vocês, como eu fiz. Assim será feito a eles. Irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe deles porá sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavada no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele, e ele será apanhado em meu laço, e eu trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não haverá, e ali morrerá. Espalharei os ventos todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais e todas as suas tropas. Os perseguirei com a espada em punho. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas pouparei os poucos deles da espada, da fome, da peste, para que, nas nações aonde forem, contem todas as suas práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor.
Esta palavra do Senhor vem a mim. Filho do homem, trema enquanto come a sua comida, e fique arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Digo ao povo do país: assim diz o Senhor, o soberano, acerca daquele que vive em Jerusalém e Israel. Eles comerão a sua comida com ansiedade e beberão a sua água desesperados, pois tudo que existe em sua terra será arrancado por causa da violência de todos que ali vivem. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me falou: filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões não dão em nada. Diga-lhes, pois, assim diz o soberano, o Senhor: darei fim a este provérbio e não será mais citado em Israel. Diga-lhes, estão chegando os dias em que toda essa visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras no meio do povo de Israel. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do soberano, o Senhor. Veio a mim essa palavra do Senhor. Filho do homem, a nação de Israel está dizendo: a visão que ele vê é para daqui a muitos anos. Ele profetizará sobre um futuro distante. Pois diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor: nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje se encontra em Salmo. O salmo que nós faremos a leitura hoje será o Salmo 51. É um salmo bastante conhecido, aonde Davi, quando ele recebe a notícia do adultério que ele cometeu com Betseba, que veio o profeta Natan falar para ele sobre esse adultério, aí ele escreve esse poema em forma de arrependimento. Vamos a essa leitura? Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que ajustas as tuas sentenças, e tens razões em me condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que deseja a verdade no meu íntimo, e no meu coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como um sopo, e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que me esmagaste exultarão. Esconda o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, e não me expulse da tua presença. Não tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa obra, por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornaremos amanhã para mais um episódio da nossa leitura bíblica. Até lá!